Abre comigo em Mateus 6:33. Nós vamos ler três textos antes de começar. O primeiro é Mateus 6:33. Depois é Romanos 14, versículo 17. Desculpa, não é Romanos 14, versículo 17, não. É, Romanos 14, 17, perdão. E depois Colossenses 1:13. Tá bom? Vamos ler então Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. Repete comigo, reino de Deus. Agora vamos em Romanos 14, 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga mais uma vez, reino de Deus. Reino de Deus. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diga, reino do Filho. Reino do Filho. Amém. Você pode assentar? Eu li 3 versículos, os 3 falam sobre reino, e o reino de Deus e o reino do Filho, o mesmo reino. O reino celestial, o reino de Deus, o reino que glorifica Deus, o reino que traz a autoridade de Deus, que reflete a sua glória, que reflete o seu poder, reino de Deus. E nós vimos que nós devemos buscar em primeiro lugar esse reino. Nós vimos que o reino não é bebida nem comida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E vimos também que nós fomos tirados de um império de trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus, Jesus. Muitas vezes, nós sabemos o que aquilo significa na nossa concepção, mas de fato a gente só entende quando aquilo vem sobre nós. Por exemplo, maternidade. Quem aqui já foi pai, mãe, sabe exatamente que você nunca está preparado. Você acha que está preparado. Você vai tentando se preparar. Mas no dia, comigo foi assim, no dia que o Bernardo chegou nos meus braços pela primeira vez, eu fiquei com uma sensação de impotência e ao mesmo tempo uma força absurda surgiu de mim. Eu tive que enfrentar algumas questões com ele, porque ele ficou alguns dias na UTI de surpresa. E eu não queria enfrentar aquilo, achei que eu não tivesse forças para aquilo, mas Deus me deu. E eu fui mãe. Eu arrumei força em mim mesma, no Senhor, lógico. Mas tudo que eu podia fazer por ele ali naquela hora eu fiz. Eu me tornei mãe. Eu dormia e acordava de madrugada, porque ele estava na UTI, eu já tinha ido embora para casa. Eu precisava tirar o meu leite. Eu precisava tirar o leite lá no hospital de novo. Eu precisava olhar ele todos os dias, saber o relatório médico sobre o que ele estava passando. Eu me tornei mãe. E mesmo que ele não tenha passado por aquilo, se ele não tivesse passado por aquilo, que já com a minha filha Camila, mesma coisa, não aconteceu nada com ela, mas a força vem. E aí era uma menina, era uma novidade para mim. E a gente vai aprendendo a lidar, mas uma coisa eu não me esqueço, nas 2 vezes que eu tive os meus filhos, você dorme e você acorda com alguém esperando por você, que você não pode largar, que você precisa cuidar. Você dorme e acorda pensando, ai meu Deus, cadê?
Eu me torno aquilo, eu alcanço a maternidade quando ela de fato vem para mim. Eu tenho ideia, vocês que não têm filhos ainda, vocês têm uma ideia do que é ser mãe, vocês têm alguma percepção do que aquilo significa. E eu garanto para vocês, o dia que o filho vier sobre você, você vai ter outra visão sobre aquilo, porque de fato você alcançou isso. E eu dei esse exemplo porque o título da nossa mensagem é: quando verdadeiramente alcançamos o reino. O que é o reino? O que ele significa? A gente lê, e hoje está muito visível esse tipo de palavra. A gente está sempre falando, venha o teu reino, e a gente está vivendo realmente um tempo onde a gente vai reconhecer o reino de Deus na terra, onde a gente quer ver que o reino de Deus vai se manifestar na terra, e a gente está fazendo de tudo para isso. Nossa igreja está com essa visão de reino. Mas o que é o reino? O reino, ele é um governo absoluto de um rei. Governo absoluto. Não existe outro rei. É só ele. Ele governa. Em Salmos 103:19, você não precisa abrir, diz que Jesus domina sobre tudo. Ele é o rei desse reino. O reino também é uma esfera de atuação. Como assim? Você acabou de ler comigo que você foi tirado de um império de trevas e transportado para o reino de Jesus. Então, o reino é uma esfera de atuação. Você pode pensar, é um lugar, não fisicamente, mas ele é uma esfera de atuação. Você foi tirado de um lugar e transportado para outro. Sim, no espiritual isso é. Mas aqui, aos seus olhos, é uma esfera de atuação. O império de trevas, o que significa império? O império é quando alguma coisa domina você por força, te subjuga, você é escravo. Isso é império. Então você foi tirado de um império de trevas e transportado para o domínio do reino de Deus. Isso acontece quando você se regenera nele, quando você aceita Jesus ser o seu rei. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas o mais importante é você saber que o reino é algo que você alcança por herança. É algo que você alcança por autoridade. Você consegue o reino por autoridade. A autoridade que está sobre o rei passa para você e você faz parte do reino. Você pertence, você não é escravo, você pertence. Você faz parte daquilo. Amém? Isso é o reino. De um jeito simples. Porque às vezes a gente pensa no reino. O reino, ele tem várias esferas de atuação. Também existe o reino que virá. Ok. Mas vamos pensar para esse tempo aqui. O que é o reino hoje? Eu não posso viver apenas aqui esperando que o reino venha. Um dia lá no futuro. Quando Jesus vier me buscar. E eu serei desse reino. Isso existe. É um reino futuro que nos está prometido. Jesus disse que ele nos ia preparar um lugar. Então, esse reino físico existe. Ok? Mas eu quero que você pense mais profundo um pouco. Não fique vivendo da promessa de um reino que virá apenas. Viva o hoje. Esse reino está entre nós. Você vai ver. Essa é a segunda parte. Onde esse reino está? O que é esse reino, você já sabe. E onde ele está? Onde ele se manifesta? Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus responde. Alguém indaga Jesus e diz: Jesus, como a gente vai saber que o seu reino chegou? Como a gente vai saber que nós estamos nesse reino? E Jesus responde: o reino não é aquilo que você diz. Lá vem o reino de Deus. E nem você vai dizer, eis o reino aqui. Ou lá está o reino. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, biblicamente,
hoje o reino está aqui. Eu posso dizer que hoje o reino está aqui, nesse lugar, nessa casa. Porque se eu tenho o reino dentro de mim, vocês têm o reino dentro de vocês, o reino de Deus está aqui. Ele também diz em Lucas 13, em algum versículo que eu não anotei aqui, que o reino, ele se desenvolve. Ele não é plantado em você e pronto, você tem o reino de Deus. Ele se desenvolve como uma semente de mostarda, Jesus diz, que vai germinando e alcança o tamanho de uma árvore. Então o reino está dentro de mim e dentro de você, mas ele pode ser uma semente que ainda está germinando. É semelhante ao que o reino de Deus? Aqui eu compararei. E ele responde, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu, fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Amém? Até aí tá bom. E mais um versículo, João 18:36. E esse é o mais importante, porque agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. O reino de Deus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, se o reino de Deus está dentro de mim e de você, e ele não é daqui, o que eu faço com ele? Eu sumo? O reino de Deus não é daqui no sentido de você ter dentro de você algo que você tem que buscar em outro lugar que não aqui, para te preencher. Então, se o reino de Deus está dentro de você, está entre nós, o que alimenta esse reino? Não são as coisas daqui. São algo que nós devemos buscar nele. Então, não são coisas físicas, nem materiais. Amém? O que é o reino? Você já viu, governo absoluto de um rei, domínio, esfera de atuação. E onde ele está? Entre nós, em mim, em você. E ele vai se desenvolvendo à medida que eu vou buscando isso. Agora, esses são os fatos. Para você, o que é o reino? Porque isso gera um paralelismo. Se você já sabe o que o reino significa e onde ele está, mas na sua concepção não é nada disso, você precisa retornar. Você precisa entrar de volta onde o significado de fato é. Porque biblicamente ele diz, não é daqui. Ele diz, não é comida nem bebida. Ele diz, é uma esfera de atuação, é um poder que eu libero sobre você. É algo que você alcançou por herança, por ter me aceitado como filho de Deus. E eu libero sobre você essa autoridade. E você então sai do império das trevas, vem para o meu reino, e aí você atua e manifesta o meu poder no tempo que você vive. E aí eu quero dar uma parada aqui sobre isso. A Bíblia já nos mostra, nesse versículo e em muitos outros, que todos nós, quando nascemos no império de trevas. Porque Deus deu a Satanás o comando dessa era, desse tempo. Isso está sob o controle de Deus. Foi Ele quem determinou isso. Amém? Isso, quando você nasce, você automaticamente está nascendo em pecado. Porque você é deste tempo. E Ele é o que rege isso. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você diz com a sua vida que você não pertence mais a esse reino, a esse império, mas você agora está no reino do Filho amado. Isso muda tudo. Isso muda a direção da sua vida, isso muda as intenções do seu coração, isso muda as circunstâncias ao seu redor. Mesmo que de fato você olhe ao seu redor e veja o mundo acontecendo, o tempo que você vive é esse, você, dentro de você, sabe quem te resgatou e você sabe quem é o seu rei. Você sabe a que reino você pertence. Então, tudo muda. Ele agora, através do poder da ressurreição, porque quando Cristo morre e ressuscita, ele diz, ninguém mais tem poder sobre a morte que estiver em mim. Todos que estiverem em mim têm poder sobre a morte. Ninguém mais poderá ser resistido. Vivian, não faz sentido, porque algumas pessoas que eu conheço já morreram e nós vamos morrer também. Sim.
mas é garantida a nós uma promessa de vida eterna. Mas mais do que isso, de novo eu vou deixar você pensar no futuro, mais para frente, trazendo para hoje. O que te faz permanecer nessa era, querendo ser do reino de Deus, sem ser somente a promessa de que você um dia terá a vida eterna? É você ter dentro de você a autoridade do Rei dos Reis, que venceu a morte e que hoje você vive na era da ressurreição dele. Ele já venceu a morte. O inimigo já está debaixo dos seus pés. Não tem poder sobre a vida de Jesus e principalmente sobre a sua, porque se você está nele, você é reino. Você é súdito desse reino. Então, o que a gente pode fazer? Se você cria um reino a partir dos seus entendimentos, se você limita o reino de Deus a partir do que você alcança ou deixa de alcançar, você limita o poder de Deus. Quando o reino de Deus é estabelecido em você pela regeneração, o Espírito Santo entra na sua vida. E o que significa isso? Quando Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo não estava. Ele fazia as obras. As pessoas seguiam ele para ver as obras que ele fazia. Então, muitos milagres aconteciam e ele estava levando o reino de Deus através desses milagres. Ele ia manifestando o reino de Deus aonde ele ia. Não só com sinais, mas com ele mesmo. A forma dele agir, a mansidão, todos os frutos do Espírito estavam nele. Quando ele ressuscita, ele diz: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo que vai consolar vocês nessa caminhada. E aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão. Então o reino é eu pegar essa palavra e dizer: eu fui regenerado, eu saí de um império de trevas, eu fui escravo e hoje eu sou livre. Eu por herança alcancei um reino que traz para mim o Espírito Santo de Deus e me faz manifestar o reino dele aonde eu estou, no tempo que eu vivo. O reino de Deus não é uma utopia, não é algo que um dia eu vou alcançar, ele é também. Tem estágios do reino, mas eu quero que você hoje não viva desesperançoso, não viva pensando: volta logo Jesus. Isso é a essência do crente, isso é a essência sim, nós temos que almejar esse dia, mas enquanto ele não volta, você tem que ficar: anda logo Jesus, por que Jesus não volta ainda? Minha vida está uma desgraça. O que te dá esperança? É isso que eu estou dizendo aqui. Isso não é suficiente para você viver plenamente satisfeito em Deus? O poder do reino dele, que só viria depois, pode ser trazido para esse tempo. Como? Ele disse: aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço, através do Espírito que habita em mim e habita em você. Nós estamos conectados. É uma identificação. Espírito Santo, quem tem? Consegui aqui, você pode agir por mim, você pode agir por mim. E é por isso que nós falamos tanto sobre capacitação pelo Espírito Santo. Batismo com fogo. Porque você pode viver uma vida simples com Deus, apenas de devoção, oração, religiosa. Isso te salvará? Creio que sim. Creio que sim. Mas você vai viver a vida inteira esperando uma coisa, que é legítima e ela acontecerá. Mas você pode ser produtivo. Você pode ver com os seus olhos, você pode manifestar o reino de Deus aonde você for. Hoje eu conversava na hora do almoço com algumas amigas minhas e eu dizia para elas a ansiedade que eu tenho. Eu tenho essa ansiedade, esse desejo de estar no lugar, manifestando o poder e o reino de Deus, não para mim mesma, mas para expandir o reino, para que as pessoas olhem para mim e vejam Deus, vejam Jesus, tenham vida, sejam regeneradas e busquem alcançar o que eu consegui alcançar e ainda estou tentando alcançar cada vez mais. Mas muitos de nós temos criado reinos paralelos, temos criado reis paralelos. A gente pega Jesus e cria do nosso formato de Jesus, cria um nosso rei próprio, um rei que trabalha em meu favor, um rei que faz as minhas vontades,
um rei que prometeu todas as bênçãos para mim e eu vou cobrar isso dele. Eu tenho esse direito. E aí quando você vai na essência da palavra reino, o rei realmente ele serve. No reino de Deus o rei serve. Mas ele não tem interesse em te satisfazer apenas. Já existe uma agenda, já existe algo programado para acontecer. Existe todo um plano de reino aqui na terra, que você faz parte, sim, mas você não é o centro disso. Ele é o centro disso. Você não exige nada disso, você se submete aos seus planos porque você crê que são os melhores e perfeitos e bons. Então você busca os interesses e desejos do rei para manifestar o seu reino. Como eu posso expandir o reino de Deus? Como? Em João 7,38, eu quero que você abra comigo, por favor. E eu quero que você, que não tem esse versículo marcado na sua agenda, marque ele, coloca a data do lado e bota assim: Pai, eu quero ser assim. Esse versículo precisa reger a minha vida. Versículo 38 do capítulo 7, João. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. De água viva. O que é crer? É algo que você criou? Ou é algo de fato, na essência? O crer para você é o que é de fato para Deus? Ou é algo que você criou? Porque na Bíblia, nós vemos nos evangelhos do Novo Testamento que Jesus chegou na terra e os judeus aguardavam um Messias que fosse o quê? Satisfazer as suas necessidades, os seus interesses. Eles já tinham formatado um rei. É um rei que vai me trazer paz, é um rei que vai acabar com essa perseguição político, social no nosso meio. É um rei que vai nos levar como cabeça e que vai exterminar todos os nossos inimigos. Esse era o rei que eles esperavam. E quando Jesus chegou, Jesus fazia tudo diferente. Os mestres e os fariseus ficaram doidos com ele. Como pode? Essa lei diz isso, você está fazendo o contrário, esse não é o nosso rei. E aí eu quero que você atente, porque quando a gente lê na Bíblia, a gente fala que absurdo. Eles rejeitaram o mestre, eles rejeitaram o rei dos reis como filho de Deus, rejeitaram a sua palavra. Mas nós temos feito isso em muitas outras circunstâncias da nossa vida. Quando nós criamos um rei e colocamos princípios nossos, desvirtuando todas as coisas que a Bíblia não fala de verdade, para nossos próprios interesses serem satisfeitos, eu estou rejeitando Jesus, na essência dele. A palavra dele só faz sentido para mim quando me satisfaz. A palavra dele só vivifica a minha vida quando traz algo bom para mim. Isso não é crer. Isso é inventar um novo crer. Isso é rejeitar a palavra de Jesus. Isso é rejeitar o Messias. E o que aconteceu com eles? Deus aboliu o povo da promessa. Deus disse: toda a minha herança era para vocês. Eu levantei vocês como povo meu, eleito, mas vocês rejeitaram meu filho. Vocês quiseram que o meu filho satisfizesse os seus desejos e não os dos meus planos. Agora, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: eu não vou mudar os meus planos. Eu vou levantar um novo povo, como geração eleita, sacerdócio real. E esse povo que vai aceitar o meu filho como Jesus, filho de Deus, o grande eu sou,
o Messias esperado, e vai aceitar toda a sua palavra. E essa palavra vai vivificar essas pessoas, e elas vão aceitar da forma que é, e não da forma que elas querem que seja. Esse povo é o povo da promessa. Eles desfrutarão, eles serão benditos em todas as coisas. Sabe quem é esse povo? Nós, a igreja de Cristo. Agora eu te pergunto, você tem feito como os fariseus e os escribas? Ou você é realmente parte da igreja? Eu não quero que você se apegue a ser membro de uma igreja. Eu estou dizendo parte da igreja de Cristo, o povo eleito que ele levantou para aceitá-lo como Jesus, Rei dos Reis. Porque muitas vezes a gente diz que eu faço parte, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, mas na essência você faz igual os fariseus e os escribas. Você fica tentando retificar as regras e ajustar Deus no seu calendário ou na sua forma de agir, colocando ele dentro de uma caixinha. Isso não é reino. Reino é você manifestar o poder do céu, da forma que ele vier, fazendo as coisas que ele deseja fazer, sem buscar parâmetros para as coisas. Seja livre, deixa Jesus agir na sua vida, deixa Jesus fazer do jeito dele, deixa Jesus governar. Ele é o rei, você faz parte do reino. O centro não é você, o centro é Jesus. Em Lucas 10, Jesus diz a 70 discípulos, ele pega 70 discípulos, já estava num momento de bastante sinais, bastante maravilhas, ele já estava reconhecido como Messias, muitas pessoas estavam seguindo ele, e ele pega 70 discípulos e diz: vocês vão ser enviados agora por mim para as cidades e vilas, e vocês vão proclamar o reino de Deus. E aí ele dá algumas diretrizes para ele. Depois você lê o Lucas 10, é um capítulo legal, bastante interessante. E ele diz assim: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão curar os doentes. Jesus está orientando os 70 discípulos. E quando vocês curarem os doentes, vocês vão dizer: o reino de Deus está perto de você. O reino de Deus está à sua disposição, em algumas versões. O reino de Deus está próximo de você. Na versão King James, que é uma Bíblia que eu estou usando bastante, porque quando a gente diz o reino de Deus está próximo, parece que é aquele reino, está próximo, daqui a pouco ele vem. Mas na versão King James ele diz: está à disposição de vocês. Você pode usá-lo, você pode fazer parte dele, você pode agir por meio dele. É essa a essência da palavra. Não é o reino que está próximo e virá. Cure os doentes e diga: tá vendo? Isso aqui é reino, você pode fazer parte disso. Se vocês não forem aceitos, digam a eles: sacudam o pó da sandália de vocês, vão embora. Não fiquem insistindo, porque eles estão rejeitando Jesus, o reino. Olha aí. Se eles não acreditarem, não quiserem isso, vocês vão embora. Sacudam os pés e digam: vai haver mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Porque eles não viram sinais e prodígios de Jesus, eles não viram o reino se manifestar. Então, vão embora. Quando a gente pensa em rejeição de Jesus, a gente pensa: que absurdo, eu não vou fazer isso nunca. Eu nunca vou dizer que Jesus não é o Filho de Deus, eu sei que Ele é. Eu nunca vou dizer que eu não quero que Jesus haja na minha vida. Não, isso é rejeitar a palavra também. Mas isso é a ponta do iceberg de rejeição de Jesus e da sua palavra. Agora, os doentes estavam sendo curados e os discípulos estavam dizendo: o reino está aqui à sua disposição. As pessoas: não, obrigado. Não, prefiro ficar assim mesmo. Não vejo vocês como reino. Não vejo vocês como filhos do rei. Não vejo vocês como discípulos. E aí você vai botando um monte de coisas aí, depois você lê. Não quero receber essa paz. Porque Jesus diz a eles: e quando vocês chegarem nas casas, diga: paz do Senhor. E se eles não quiserem, vocês recebam de volta. A paz é toda de vocês.
Então tem muitas questões que mostram uma rejeição por Jesus, que muitas vezes a gente se inclui no eu sou o povo eleito, sacerdócio real, geração santa do Senhor, eu desfrutarei, bendito sou eu, bendito sou eu, bendito sou eu. E na essência, quando você vê o que significa rejeitar Jesus e sair dessa promessa, será que eu estou ou não estou no meio disso? Será que eu estou rejeitando ou não? Quero que você analise isso dentro de você nessa noite, porque chegou agora a palavra de Deus para você, para confrontar o seu coração e balancear. Fazer uma análise interior. Porque quando a gente faz isso sem conhecimento, Jesus nos ajuda, deixando para lá e nos ajudando a levar a nossa vida de alguma forma, sem poder desfrutar de todas as coisas plenamente, mas é a falta do conhecimento. Mas quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. E quando isso chegou a mim, eu disse, eu não vou carregar isso sozinha. Vou transportar isso para a igreja toda, vai todo mundo dividir isso comigo. Rejeitar a palavra de Deus não é apenas de boca, está aqui dentro. Quando eu começo a duvidar de muitas coisas, quando eu começo a questionar as formas, quando eu começo a achar que o Espírito Santo não é bem assim, quando eu começo a achar que não tem necessidade disso, existe uma exigência do reino nessa hora, nesse texto de Lucas 10, quando Jesus manda eles falarem que o reino de Deus está ali à disposição deles. A exigência é colocada para fora nessa hora. Você precisa decidir. Quando vocês chegarem no meio dessas vilas, dessas cidades, vocês vão dizer, e eles vão decidir se eles querem ou não. Eles vão decidir se eles querem viver para o reino, aceitando o rei e todas as exigências que ele tem, ou se eles preferem continuar seguindo a vida deles sozinhos. Então, a exigência do reino de Deus é simples. Decida o que você decide fazer, o que você quer fazer. Decida. Tome posição. Você é livre para isso. Você tem a opção de negá-lo ou não. Esse é o livre-arbítrio que Deus te dá. Você tem a opção de segui-lo ou de negá-lo, de rejeitar a sua palavra ou de continuar seguindo todos os preceitos dele. 2 homens iguais. Pensa comigo. 2 homens iguais, com a mesma capacidade intelectual, mesma disposição física, mental, tudo igual. Criação, intelecto, tudo. O que diz a diferença de sucesso da vida desses 2 homens? As decisões que eles tomaram. Um pode ter tomado se arriscar demais e por isso ele hoje tem muitas coisas para contar. Ele pode ter sucesso porque ele se esmerou em algo, ele tomou decisões, ele definiu coisas para a sua vida e alcançou essas coisas. Assim pode ser a nossa vida cristã. Todos nós temos a mesma capacidade diante de Deus, de sermos amados por Deus, de sermos salvos pelo seu amor, alcançados pela sua paz, pelo seu Espírito Santo. Mas o que vai definir a nossa qualidade de vida presente e o nosso destino futuro são as decisões que nós fazemos aqui hoje. É o que eu defino, eu aceito, eu caminho assim, eu aceito Jesus, eu quero essa vida, eu faço parte do reino, eu quero manifestar o seu poder. Isso me traz qualidade de vida presente em Deus. Quando Jesus diz, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Ele exige uma decisão. Qual é essa decisão? Mude o curso da sua vida. Converta-se. Sai desse caminho, vem para esse. Arrependei-vos. E você precisa definir se você vai se arrepender e participar do reino ou se você continua manifestando o reino próprio, o seu reino próprio. Amém? E aí a gente fica pensando, essa exigência de definição, agora você jogou sobre os meus ombros, Vivian, a capacidade de ser feliz em Deus. E eu digo para você, se você receber o reino,
Rios de águas vivas fluirão de você. Está escrito: aquele que crê em mim, segundo as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, se você crê em Jesus, o reino dele vem sobre você. Você recebe o reino e você recebe vida. Você recebe as bênçãos também. Você recebe um destino certo. Você recebe herança do Senhor, ser pertencente ao seu reino. E como que é essa decisão? Quero chamar aqui na frente você que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você levanta a sua mão, vem aqui na frente, eu peço para você repetir uma oração comigo e você, pronto, está salvo. É isso? É uma decisão. Isso é o início. A gente pede para Deus escrever o seu nome no livro da vida, a gente pede para o Espírito Santo habitar em você, a gente pede para o Senhor olhar para o seu interior, te purificar, te regenerar nele. Porque provavelmente você não sabe fazer essa oração sozinho. Tem muita gente que converte sozinha, na sua própria casa, e pede: Senhor, eu quero aí esse negócio de regeneração, que eu nem sei o que é, mas eu quero viver de novo, nova vida. Me dá nova vida. É regeneração. Eu quero mudar tudo da minha vida, eu quero deixar para trás. É regeneração. Deus está olhando o seu coração. E aí, o aceitar Jesus não te faz reino. Heresia. O aceitar Jesus é o início de uma vida de reino. Pronto, agora você se arrependeu, aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e agora você vai mostrá-lo que você não está rejeitando a sua palavra. A sua participação de vida com Ele é o que vai definir a promessa que te é garantida no futuro de salvação. E aí, tem algumas características. Tudo bem. Tem algumas características do reino de Deus. Desculpa, das exigências que Deus faz. Você está aí ainda? Então tá bom. O reino de Deus tem essa exigência de decisão. Como que tem que ser essa decisão? Eu já acabei de dizer que não é somente eu aceito, eu quero. Pronto, agora eu faço parte do reino. Primeira exigência que eu vou trazer aqui para vocês ela tem que ser firme. É uma exigência de decisão firme. O que significa isso? Não, eu vou lá na frente e falo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Firme. Não é esse firme. Você pode até expressar essa firmeza dessa forma. Em Lucas 9, 57 e 58, um texto super conhecido de todo mundo, Jesus ouve alguém dizer: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Olha que coisa linda. Se alguém gritasse isso aqui num apelo de evangelismo, a gente ia aplaudir. A gente ia dizer: uau, eu queria ter aceitado Jesus com essa convicção. Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ali o versículo 57, lê aí. Mas Jesus, que adorava dar um nozinho na cabeça da gente, respondeu para ele: as raposas têm seus covis. Jesus é o máximo, né, gente? E as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você ia falar assim: oi? Jesus, eu estou dizendo que eu quero te seguir. Sim, andar com você. E Jesus diz: olha, mais uma vez, todo mundo tem um lugarzinho para ficar aí seguro, mas eu ando por aí. Eu sou livre, eu sou como vento, sou guiado pelo Espírito. Eu não sei para onde eu vou, nem de onde eu vim. Eu sei que o Espírito Santo me diz para onde eu tenho que ir todo dia. Quem eu vou curar, para onde eu vou caminhar, quantas pessoas eu vou encontrar. Todo dia eu sou revelado disso. Quer me seguir? O que Jesus estava dizendo nisso? Você está firme? Você tem certeza que você quer me seguir? Não é fácil, não. Ó, eu não tenho onde reclinar a cabeça. A gente vai andar por aí. Mais ou menos isso. Então Jesus desafiou ele a pensar de novo se ele queria seguir Jesus.
E aí você vê bem, Jesus não está procurando multidão para seguir ele. Ei, quantos seguidores você tem? Eu tenho 454 seguidores no Instagram. Eu tenho 4.600. Uau, você é popular. Você nem tem mais ninguém para filtrar você lá. A pessoa perto que quer te seguir já está te seguindo. Não é esse tipo de seguir. É um seguir... Tem certeza que você quer me seguir? Porque eu tenho muitas coisas para fazer, porque a agenda de Deus não para, não. E ela também não olha para a gente, não. Ela vai se cumprindo e a gente vai no ritmo dela. Foi isso que Jesus disse para ele. Aí Jesus vira para um outro, no versículo seguinte, eu acho que 58, 59, se eu não me engano. Aí, a outro disse Jesus. Então Jesus saiu desse, o fantástico seguidor de Jesus, eu quero te seguir para onde fores e tal, e vira para um outro cara e fala, segue-me você. Ele, porém, respondeu, permite primeiro sepultar meu pai. Jesus, eu quero te seguir, o senhor vai ficar aqui até que horas? Porque eu vou só ali sepultar meu pai. Gente, isso é digno, sepultar o pai, super importante. Super legítimo. Jesus ama a família, inclusive, e ele deveria deixar, né? Só que Jesus diz para ele, olha só, eu vou te desafiar numa coisa. Eu vou te desafiar primeiro a pensar no reino. Então eu te respondo, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que ele quis dizer aqui? Agora uma interpretação minha, segundo as coisas que eu li, e você pode vir comigo ou não, você não vai estar rejeitando a palavra de Jesus se você não concordar comigo nisso, tá? Mas eu li tantas vezes e procurei tantas essências da palavra, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E numa versão, eu encontrei algo que veio à minha intuição, minha consciência, e eu creio que foi o Espírito Santo que me disse, juntamente com algumas coisas que eu tenho lido, que diz, é como se ele dissesse, olha só, deixa quem está morto espiritualmente sepultar os seus próprios mortos, porque esse cara não acordou para o reino, ele precisa realmente fazer essas coisas, ele ainda vive nesse mundo. Você que agora foi chamado por mim e ouviu a minha voz, você que agora foi alcançado pelo reino, deixa eles fazerem isso e dá prioridade. Vem e prega o reino. Gente, aqui não está em voga a questão de sepultar. Então, a partir de agora, a gente ouviu a voz de Deus, não pode mais sepultar ninguém. Isso daqui não é uma regra, é um princípio. Tá? Sai do literal e entra na profundidade do que Deus está falando ali. Jesus quis dizer o seguinte, olha só, não existe prioridade na sua vida se não pregar o reino de Deus. Então, se eu estou saindo agora, você precisa ir comigo. Não coloque outras prioridades entre nós. Se você deseja me seguir, senão você pode continuar. O que tem sido prioridade hoje para você que bota em xeque o reino? Pense com o Espírito Santo que habita dentro de você. Peça para ele te revelar. Porque você vai dizer agora, Senhor, eu não quero. Não quero ouvir isso de Jesus. Que eu sou morto espiritualmente. Porque quando Jesus diz para ele, olha só, deixa os mortos sepultarem seus mortos, ele chamou ele de morto. Se você tem o desejo de sepultar, e eu estou dizendo, deixa os mortos sepultarem seus mortos, eu te digo, se você for fazer isso, você está me mostrando que você está morto espiritualmente. Você está dando prioridade para aquilo que pessoas que ainda não se conectaram, não foram alcançadas pelo reino, estão desejando fazer. Outro ainda, eu não sei qual é o versículo, mas diz, ainda mais para frente desse texto, deixa eu despedir da minha família, Jesus. Gente, legítimo demais. Olha lá, deixa-me despedir de casa. Jesus te chama para seguir ele agora, tá? Vamos embora comigo, você. Vou te levar para outro continente. Super legítimo. Meus pais podem me levar para o aeroporto, pelo menos, para eu dar um beijinho neles. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu quero me despedir dos meus de casa. Eles precisam saber que eu estou indo. Posso sair daqui assim? Uau! Jesus deveria dar uma colherzinha de chá para ele agora, né? Mas ele diz,
Não olhe para trás. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Então, se você ouviu a minha voz e quer me seguir, larga tudo que vai te trazer confusão. Não no sentido de bagunça, mas no sentido de dúvida. Porque na hora que esse cara vai em casa e diz, aí a mãe chora agarrada no pé, o tio fala, meu pequenininho, você já está indo. E aí você começa a ficar sentindo aquilo no seu coração e aí você vai desistir. De novo, aqui não é um princípio, uma regra, é um princípio. Ninguém precisa sair agora saindo sem avisar para ninguém onde vai. Está todo mundo entendendo isso, né? Jesus falava por enigmas. Jesus olhou para o coração dessas pessoas e detectou, isso são empecilhos para vocês. Então, vocês que têm isso no coração, que se agarram nessas coisas, precisam largar isso. Em suma, o que Jesus está dizendo na firmeza é, tenha certeza do que você vai fazer, porque nada pode te impedir a ter que voltar. Tudo que você vai dizer para mim é, eu te sigo, e agora você largou tudo para trás. Você não vive mais a sua vida, você vive a que eu vou te dar. Gente, óbvio que Jesus não daria sofrimento para ninguém, não daria um peso agora porque o cara não sepultou o pai, o outro não despediu e ia ficar com aquele remorso o resto da vida. O Senhor transforma todos os nossos sentimentos e emoções, ok? Isso não são regras, são princípios. E aí você diz para mim, uau, que radical, Jesus era demais. Estou com medo do que ele vai me pedir e do que vai ser prioridade para mim, que eu vou ter que botar em xeque. E eu te digo, essa é a segunda exigência do reino, radical. Vou te mostrar na Bíblia. E você, que não sabe desse versículo, pode ficar livre de se levantar e ir embora dessa igreja, porque você vai dizer, esse povo é louco. Essa menina é doida. O pastor não estava na igreja, ela aproveitou para falar tudo errado. Marcos 9. Não tem um versículo aí, mas você marca para você ler depois. Eu não estou botando versículo de propósito, você lê o texto todo e encontrar. Diz que se um olho te faz tropeçar e pecar, você tem que arrancar ele. Porque é melhor você ir para o céu sem um olho, já que você não vai precisar disso, porque seu corpo será regenerado, do que você entrar no inferno com os 2 olhos. Alguém aqui já arrancou um olho porque pecou? O princípio não é esse. O princípio é, abra mão, corta rente, tudo aquilo que te separa de mim. Porque é melhor você ser tratado da alma e do espírito e deixar o seu corpo, não pensar no seu corpo físico, porque eu vou te regenerar um dia, seu corpo vai ser glorificado. E para onde você vai, nada disso aqui me importa. O que importa é o que está aqui, é o que você alimentou espiritualmente. Isso é o que me importa. Então é isso que Jesus está dizendo. Não se alimente das coisas desse mundo, porque se o que te faz pecar mora aqui, você vai para o inferno com tudo isso que você se alimentou. Mas é melhor você ser desnutrido, subnutrido das coisas mundanas e cheios das coisas celestiais e ir para o céu, um faquir, do que um obeso para o inferno. É isso que ele está querendo dizer. Só que aí eu mudei agora do olho, botei no peso. Em Mateus 10 também, Jesus diz assim, vocês estão esperando paz de mim? Eu não vim trazer paz. Opa! Depois você lê lá, Mateus 10. Eu não vim trazer paz. Fariseus, vocês estão esperando paz social e política? Vocês estão esperando que Israel seja um reino governado sem guerras? Eu não vim fazer isso. Eu vim trazer a espada. E aí Jesus, todo mundo arregala um olho desse tamanho para ele, mas o Jesus que o Deus prometeu para a gente era um Deus que ia trazer paz para cá, não para cá. Se você olha as coisas do céu, você entende o que Jesus diz. Se você olha as coisas terrenas, você acha que ele é louco. Que preço, hein? Que preço. Lucas 13 ainda diz mais sobre o radical.
Esforcem-se para entrar pela porta estreita. E esse esforcem-se, que eu fui buscar lá na raiz da palavra grega, diz forçar cada nervo. É a mesma palavra usada para um atleta em Jogos Olímpicos ou Jogos Atléticos. É você ter uma luta interior do seu corpo. Jesus manda você fazer isso. Esforça-se. Esforce cada nervo do seu corpo, se for preciso, para você entrar na porta estreita. O que ele está dizendo aqui? Vai ter que suar. Vai sofrer o corpo. Vai te dar dor de cabeça. Você vai precisar desesperadamente da minha presença para você conseguir entrar na porta estreita. Não é algo simples, não é algo humano, não é algo que você vai conseguir caminhando sozinho com as suas próprias pernas, escrevendo do seu modo as coisas. Você vai entrar por outra porta. Alguém vai construir uma porta estreita igualzinha do lado. Quando você abrir, você cai no inferno. Eu achei que era essa porta. A porta estreita que Jesus diz precisa de esforço para entrar nela. Muito radical, hein? Muito radical. Que peso, que fardo. E aí você pode pensar assim, gente, essa mensagem evangelística, tem alguém aqui que não tem Jesus no coração e deseja aceitar? Ninguém vai querer, né? Porque tá difícil pra caramba. Mas é isso. É cara, valiosa demais. A exigência de viver em reino custa caro, porque custou você. Quanto você vale? Diz um valor. Alguém vai te comprar. Quanto você vale? É isso que você dá de volta para aquele que te amou, que te tirou do império das trevas e hoje você tem domínio sobre a terra que você vive. Você pode dizer palavras com autoridade em nome dele e as coisas acontecerem. Você pode ter paz interior no meio do caos. Hoje eu dizia no esforço para as meninas na minha sala, o mundo vive o caos econômico. E aí um servo de Deus vira e fala, o Senhor mandou eu abrir uma empresa hoje. Você vai rir da cara da pessoa. Você está doido. Não é possível. Não faz isso. Olha, cuidado. Mas se no dia da tua oração, do teu lugar de oração, Deus mandou você abrir empresa, você não ouve as circunstâncias. Deus falou, Deus me levou no mais alto monte, eu vi a face do Senhor e Ele disse, eu estarei contigo, independente do que está passando no mundo, porque você não vive esse mundo, você é do outro reino. Você faz parte do reino celestial, e no reino celestial eu sou dono do ouro da prata. Eu digo, eu abro e fecho, eu defino. Posso dirigir sua vida? Dá para você confiar em mim? Um jovem rico chega para Jesus e diz, Jesus, Mateus 19:16, Jesus, o que eu preciso fazer de bom, para eu ter a vida eterna? O que ele está querendo ali? Cara, isso é sensacional. Se você parar para pensar, você já fez essa pergunta para Jesus? Jesus, eu estou certo. O que eu posso fazer mais? Mais, para herdar a vida eterna. Eu quero muito a vida eterna. Esse jovem era sensacional, na minha opinião. Ele tinha fome e sede do reino futuro. Ele queria estar lá. Ele está desesperado para entrar. E ele chegou na frente do Rei dos Reis. Ele reconheceu, você é o Rei dos Reis, eu sei. Eu só quero te perguntar uma coisa. Não quero mais nada. Eu quero só saber o que eu posso fazer de bom para não perder isso. E aí Jesus diz para ele, decida. Essa é a exigência do reino. Decida. Não, Viviane, não falou isso não. Ele disse, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Passa para o próximo, por favor. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, blá, 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 blá. E replicou o jovem, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Jesus já sabia que ele era um crente exemplar, mas ele instigou a mostrar para Jesus, a ele mostrar para ele próprio, que não precisava de todas essas coisas somente, que tudo isso é dever do crente, guardar os mandamentos, honrar o pai e a mãe, tudo aquilo que está escrito ali.
Você não está fazendo nada por ninguém, não. Você já ouviu algum crente dizer assim, não, porque eu tenho falado de Jesus e muitas pessoas têm aceitado Jesus, mas isso daí? Isso é o nosso dever. Quem não está fazendo é que tem que atentar para isso, mas isso tem que ser algo automático. Você não está fazendo nenhum favor. Porque quando você está em crise de abstinência de feijão, porque o feijão custa R$11 o saco do feijão, e você agora está comendo feijão só uma vez na vida, está na morte. Um dia a quitanda do seu Manel baixou o preço do saco de feijão, e agora o feijão está custando R$3,99. Você vai pegar 12 sacos e vai dar um para dar sua mãe, um para sua tia. Você vai avisar para os seus melhores amigos que a quitanda do seu Manel tem muito feijão e não está R$11, está R$3,99. Você não está fazendo favor nenhum para o seu Manuel, você está fazendo favor para as pessoas que precisam de feijão e querem comer o feijão. Então, anunciar o reino de Deus, dizer todas as coisas que Jesus pode fazer por aquelas pessoas, é o que o pastor Isaías falou hoje aqui de manhã. Você tem vontade porque você ama. Você não está fazendo, não é mérito seu falar de Jesus, expandir o reino. Se você viu Jesus e ele falou com você, ele te chamou e você quer segui-lo, você vai botar a boca no trombone e vai explanar para todo mundo o que Jesus fez na sua vida. Ninguém vai precisar te pedir isso, não. As pessoas vão ter que te parar. E eu prefiro esses, que a gente tem que falar assim, menos, aqui não, agora não. Porque o que você tem que ficar empurrando, fala de Jesus. Então Jesus instiga esse jovem rico a decidir. E ele diz, vende todos os seus bens, dá aos pobres e segue-me. Por que Jesus mandou ele dar aos pobres? Poxa, ele já tinha vendido tudo, já estava mostrando que ele não estava apegado às coisas. Dinheiro. Vendeu? Estou garantido. Ainda tem um dinheirinho aqui. Qualquer coisa eu compro tudo de novo. Vende e dá. Vende e dá. Tem 2 processos aí. O dinheiro chegou na mão dele. Ele tem outra opção. Decidir se ele vai ficar com dinheirinho. Porque depois que ele desce todos os bens, sem vender, eu dou. Toma aí, tudo para vocês. Teve 2 decisões ali. Primeiro eu vou decidir vender. Quando o dinheiro estiver todinho na minha mão, eu vou decidir se eu dou para o pobre ou não. E o jovem saiu triste. Porque ele estava preso. Jesus foi na mosca. Ele estava preso aos bens, às riquezas. Isso estava impedindo ele de seguir Jesus. O que te impede de seguir Jesus hoje? Aqui o princípio não é pobreza. Aqui o princípio, Jesus não está mandando a gente não ter nada, não. Jesus foi na mosca dele, do interior desse jovem. Ele foi exatamente no ponto que estava prendendo ele. Jesus foi lá, e falou, esse daqui você tem que soltar. Então, o que hoje Jesus falaria para você? Para você me seguir do meu jeito, no meu formato, com as minhas exigências, você precisa decidir, largar isso ou continuar com isso. O que é isso hoje para você? Eu quero que você já vá orando aí, pedindo a Deus para expor, jogar luz nisso. Porque quando ele faz isso, isso é tratado. E você vai conseguir se libertar e seguir Jesus, não rejeitar a sua palavra e ser o povo eleito, a geração eleita, o sacerdócio real levantado para ser bendito na terra. Então, terminando. O afeto dessas coisas terrenas que esse jovem tinha mostrava que ele se segurava nos bens, se segurava em alguma coisa. Não quero que você pense em riqueza agora, porque senão você vai ficar preso no valor monetário, na prosperidade nisso. Não é isso. Jesus não instiga que o seu povo seja pobre. Não é isso. Mas ele tem um exemplo maravilhoso na Bíblia, que é Paulo. Paulo já sabia viver em fartura, mas ele disse também sabia viver em necessidade. Ele tinha muito, mas também sabia viver com pouco. O que mostra isso? Tanto faz. Se você me der muito agora, eu vou continuar te seguindo. Se você me der pouco agora, eu vou continuar te seguindo. Porque o que importa para mim não são essas coisas. Eu não estou preso a elas. Tanto faz o que está de cenário aqui para mim. Tanto faz.
Eu quero te seguir, Jesus. Eu faço parte do teu reino agora. Eu era um daqueles que rejeitou a tua palavra. Eu era um daqueles que te rejeitou. Mas quando Jesus aparece para ele, disse: Paulo, por que você me persegue? E o encontro com Jesus foi tão verdadeiro, tão real, que ele levantou transformado. Ele levantou mudando o curso da sua vida, tirando os hábitos anteriores e vivendo nova vida. E ele mesmo disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa isso? Eu abri mão de mim mesmo. Eu não sei o que me satisfaz, porque Ele me diz, Ele me completa. Então, se Ele me quiser me deixar com muito, eu sei viver. Não estou preso a elas. Se Ele me quiser com pouco, eu sei viver. Não estou preso a isso. Nada disso me deixa mais feliz ou mais triste. Meu equilíbrio está no Senhor. A lealdade para o reino. A confiança do reino. O que te dá confiança hoje? O que te prende hoje? O que te deixa estável ou abalado? E o último ponto da exigência. A exigência de Deus para o reino dele, uma delas. Falei sobre ser firme, decisão radical, decisão cara. E agora? Uma decisão que mostra que você morreu para si mesmo. Porque decidir seguir Jesus, satisfazendo o seu eu, te dando todas as coisas que você almeja, é simples e fácil. Mas quando você encontra na sua vida algo que te abale, algo que fira o que você desejava, algo que doa, que vai lá no seu interior, como foi no do jovem rico, entristeceu ele, porque disse: eu estou escravo disso, isso eu não consigo largar, eu amo mais isso do que a ti, Senhor. Foi esse o desfecho, por isso que ele ficou triste. Então, morrer para si mesmo não é negar coisas a si mesmo. Quando Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele não está dizendo: aqui, todas essas coisas legais que você gosta de fazer, nega isso para você mesmo. Não é esse negue-se a si mesmo. Porque ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E a cruz não é o peso. Tem gente que fala assim: minha cruz é meu marido que o dia inteiro fica no meu pé. Minha cruz é minha mulher, ou minha sogra, ou o meu chefe. Isso é fardo. São pesos que você tem na sua vida que você precisa pedir: Senhor, transforma. Eu não estou aguentando mais. Isso são fardos. A cruz é lugar de morte. A cruz não é um peso que você carrega. A cruz é lugar de morte. Então, quando ele diz: negue-se a si mesmo, tomando a sua cruz, ele diz: morra para você mesmo e deixa eu viver para você. Deixa eu viver em você. Eu dirigir você. Deixa o meu espírito tomar conta do seu eu. Diga para mim: Jesus, não sou mais eu quem vive, mas você vive em mim. Espírito Santo de Deus, não sou mais eu quem vive. Eu não quero viver para mim mesmo, mas eu quero viver para te servir e te amar, te exaltar, manifestar teu reino aqui na terra. Tudo isso serve para uma coisa: manifestação do reino de Deus na terra. E eu quero que você pense comigo agora, antes da gente orar. Quando eu entendi agora, Vivian, que o reino de Deus é uma esfera de atuação. O governo de Deus está sobre Jesus. Jesus é o rei e ele atua nesse tempo, fazendo sinais e maravilhas e manifestando o reino de Deus, expandindo o reino de Deus, conseguindo mais pessoas que creiam no seu nome e que estejam satisfeitos com ele sendo Salvador. Exatamente isso. E eu, onde fico nessa história? Você é povo de Deus, herança. Você foi levantado no lugar daqueles que rejeitaram. Consequentemente, as promessas que estão sobre Israel, você pode desfrutar delas. Quais são elas? O que você quiser. De você vai sair rios de águas vivas. E o que significa sair rios de águas vivas de dentro de você? Você vai chegar num lugar onde as pessoas estão mortas espiritualmente,
onde as pessoas não têm paz, não têm alegria, não têm justiça de Deus. Quando a gente fala de justiça, não pensa na justiça, ser justo, tadinha, ela precisava disso e ganhou. Não é essa a justiça. Justiça é falta de pecado. Então, as pessoas vivem no pecado, vivem na escravidão do pecado. Quando você chega nesse lugar, você transforma isso. Você faz com que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Você instiga as pessoas a serem transformadas. Você faz com que elas desejem viver o que você vive. Quando você abre a sua boca, se você precisar abrir, elas ficam desesperadas para viver isso. Elas ficam instigadas a se mover. Essa é a palavra. Você move pessoas quando você tem rios de águas vivas fluindo de dentro de você. E a única exigência que existe de Deus para fluir rios de águas vivas de você é que você creia nele, que você o aceite de verdade, como diz as Escrituras, não rejeitando em nada, não formatando nada, sendo livre em Jesus. E hoje, o que eu quero ministrar a você é exatamente o que Deus falou com você aí no seu lugar. O que Deus falou com você no seu lugar? O que você olhou para dentro de você hoje, nessa noite, e disse: eu preciso transformar isso. Eu não sei se eu alcancei o reino. Muitas vezes a gente vive sendo como um bonequinho de corda. Alguém tem que dar uma corda na gente para a gente sair andando de novo. Sabe o que significa isso? Se você se identifica assim, o apelo também é para você. Se você se identifica assim, significa que eu não sei se eu vi o reino de Deus ainda. Porque o fato de eu saber que eu sou herança desse reino, o fato de eu saber que o reino vem sobre mim e que eu posso manifestar ele, não é suficiente para eu caminhar. Eu ainda preciso de corda. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei que tipo de Deus eu estou criando. Eu não sei se eu estou agradando a Deus, eu estou confuso. Esse é o segundo apelo. Então eu não quero que você se importe com que pergunta eu vou fazer para você vir aqui. Eu quero que você me diga, com a sua expressão corporal: essa palavra tocou a minha vida e eu quero transformar algo dentro de mim. Eu quero que você se levante, você venha aqui para frente e a gente vai ministrar. O pessoal do Secol que orou hoje, que sabe o que Deus tem para ministrar aqui nessa noite, vem aqui para frente. Você que se entregou como instrumento nas mãos de Deus, separou hoje a sua tarde, seu dia, e está pronto para ministrar, pode vir. Vamos ficar todos de pé. Eu quero ministrar o reino de Deus sobre você, independente do que você precisa ser transformado. Eu, no meu lugar de oração, na minha casa, eu já me entreguei ao Senhor. E eu já disse: Pai, tem tantas coisas que eu tenho negado a Ti. Tem tantas coisas que eu estou preferindo fazer do meu jeito. Tem tantas coisas que o Senhor está me confrontando aqui agora. Eu estou constrangida. Eu cheguei a pensar em trazer outra palavra nessa noite, porque eu achei que não fosse ser capaz de manifestar o que o Senhor precisava manifestar através de mim. Não me achei digna de trazer. Mas o Senhor me fortaleceu e disse: eu posso usar qualquer pessoa, ela não precisa estar pronta para o meu reino. E se você crê em mim, eu vou fluir como rio de águas vivas da sua vida nessa noite. E eu falei: Pai, eu aceito, eis-me aqui. Então, se você foi tocado, você já pode vir. E eu quero ministrar sobre você a unção de ser súdito nesse reino, de deixar o Senhor transformar a sua vida, a sua mente, da forma dele, no que ele quiser fazer. Aleluia.